Muito bem, estamos de volta com o nosso Tudo de Bom. Obrigada pela companhia na nossa live TV Ponta Verde SBT. Super beijo pra você que tá com a gente no nosso Instagram Tudo de Bom _AL. E vem comigo que eu tenho um recado pra você. Gente, seguinte, o mundo fica muito melhor quando a gente se coloca na pele do outro, não é mesmo? Como quando deixamos de sair em um sábado à noite para ficar com aquela pessoa especial que precisa da gente, ou quando dividimos aquele produtinho ótimo com a nossa amiga que está sem. Com certeza você já se viu em uma situação assim, não é mesmo? E sabe quem há mais de 100 anos se coloca na sua pele? Olha quem, ó, a Nivea. Ela tem uma linha completa de produtos para hidratar, proteger e cuidar de você em vários momentos do dia. Vamos conhecer alguns? Vem comigo aqui, ó. Tem o desodorante Protect Carry, que traz proteção contra suor e odor por 48 horas e não contém álcool etílico em sua formulação. Também tem mais, olha aqui, ó. Tem a loção corporal Nivea Milk. Ele tem um delicioso cheirinho Nivea e deixa a sua pele ainda mais macia e hidratada por 48 horas. Já o creme da latinha azul, que é super tradicional, além de ser prático para você se sentir bem a qualquer momento do dia. Viu? Enquanto você cuida das pessoas, a Nivea cuida de você. Nivea, há 100 anos se colocando na sua pele para cuidar de você cada vez melhor. Muito bem. Vamos conversar hoje? Minha convidada já está aqui. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora Larissa, também vai fazer parte do nosso bate-papo hoje. Falar aqui o nome da síndrome. Aí tá meio difícil. Da síndrome. É o seguinte, você é de casa, você já ouviu falar na síndrome de Phelan-McDermid, não é isso? É difícil até, né, os pais irresponsáveis têm, porque não é falada no Brasil, é uma síndrome raríssima. E que compromete, gente, muito, compromete o desenvolvimento da criança, pode ser confundida com autismo. Aqui em Alagoas, uma família conta pra gente os desafios de encontrar um diagnóstico certo. Tem reportagem na volta, bate-papo com a doutora Larissa. Vamos ver. Olhando assim, tomando a mamadeira no colo do papai, este menino lindo e forte não aparenta ter nenhum problema. Mas, na verdade, Dante nasceu com a síndrome de Phelan-McDermid, causada por uma desordem genética no cromossomo 22. Segundo a mãe dele, o diagnóstico veio quando Dante tinha 10 meses de vida. O Dante tem um irmão gêmeo, então o irmão gêmeo do Dante sempre atingia os marcos de desenvolvimento, né? Sentar sem apoio, andar. E o Dante não atingia esses marcos, né? Tinha dificuldade em firmar o pescoço, tinha uma interação muito baixa com a gente, não sorria de volta, esse tipo de coisa. E aí foi chegando um momento, a gente no começo pensava, não vamos comparar, cada um é cada um, eles são diferentes. E fomos vivendo, né? Mas chegou um determinado momento que ficou muito óbvio, né? Que tinha uma diferença entre as crianças, e então a gente foi pesquisar, né? Com 1 ano e 9 meses, Dante faz fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Uma das características da síndrome é o atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Enquanto Nicolas corre, brinca e fala quase tudo, Dante está começando a ficar em pé agora. Esse atraso global, né, do desenvolvimento é também uma ausência da fala, né? Ou um atraso muito grande, né? A criança não começa a falar no tempo normal, um atraso muito grande e, em muitos casos, uma ausência mesmo da fala, né? Além do atraso global no desenvolvimento. Uma deficiência intelectual, né? Importante, uma deficiência intelectual bem séria, geralmente, e também, na grande maioria dos casos, o transtorno do espectro do autismo. A doença é raríssima. Aqui em Alagoas, 2 casos são confirmados, 80 no Brasil, mas estima-se que existam muitos outros casos subnotificados em todo o estado. A estimativa é que em Alagoas a gente tenha aí entre 150 a 300 casos, porque o cálculo que se faz é que numa população de 3 milhões de habitantes, como é o caso de Alagoas, 3 milhões alguma coisa, 3 milhões de habitantes, você tem 1% da população com autismo.
E existem pesquisas que indicam que entre 0,5% e 1% das pessoas que têm autismo têm a síndrome de Phelan-McDermid. E hoje é dia da conscientização dessa síndrome, que é raríssima, pouco conhecida no Brasil, como a gente acabou de ver. E vamos conversar mais sobre o assunto. Hoje eu recebo a geneticista Larissa Ataide. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Vimos a reportagem, né, que é difícil. Quais são as características principais? Eu acho que o principal é o que a mãe citou na reportagem. Os bebês, as crianças que têm essa síndrome, eles vão ter uma hipotonia, que é ser mais molinho, eles não conseguem segurar a cabecinha no tempo certo, não vão conseguir sentar no tempo certo, vão ter todo um atraso do desenvolvimento e, principalmente, a gente precisa pensar que isso pode existir, né? E como ela falou, né, na reportagem, que no começo, como o paciente era gemelar, ela comparava muito, as pessoas falavam para não comparar, mas depois de um certo tempo, aquela diferença entre os dois começou a ficar mais evidente e aí, então, eles procuraram uma ajuda médica. Com 10 meses, não é isso, né? Com 10 meses. Mas é possível detectar antes, doutora? Se a suspeita for feita antes, a gente consegue realizar o diagnóstico? antes. O diagnóstico é feito através de um exame de DNA, porque a síndrome de Phelan-McDermid ela é causada por uma deleção do final do cromossomo 22. O cromossomo 22 tem o braço curto e o braço longo. Essa síndrome ela é causada por uma deleção no finalzinho do braço longo. Então, a gente precisa fazer um teste genético, um teste molecular, né, com técnicas moleculares, para poder fazer uma análise dos cromossomos e ver se está faltando ou sobrando algum pedaço. Então, é através de um exame de DNA que a gente consegue fazer a confirmação desse diagnóstico. É confundida com autismo, é isso? O autismo pode fazer parte da síndrome, né? Então, assim, por ser uma síndrome muito rara, a gente não tem ao certo uma estimativa de qual que é o percentual dos pacientes que têm essa síndrome que desenvolvem autismo. Mas em alguns lugares na literatura a gente vê um levantamento que fala de 10%, de 30% dos pacientes com Phelan-McDermid apresentando autismo. Como o autismo, ele é atualmente, né, uma condição que é muito conhecida, muito pesquisada, vários médicos já sabem, já diagnosticam, ainda bem. Então, através do diagnóstico do autismo, a gente consegue fazer o diagnóstico de muitos pacientes com Phelan-McDermid. O tratamento para isso, rapidinho, doutora. Não existe nenhum tratamento específico para isso, né? Então, como eu falei, o que acontece é a deleção de um pedacinho do cromossomo 22, a gente não consegue repor esse cromossomo, né, esse pedacinho que foi deletado. O tratamento, ele é um tratamento de suporte. Sim. Então, se a gente sabe que o paciente pode ter um atraso no desenvolvimento, que geralmente os pacientes nessa condição têm, a gente vai fazer uma estimulação precoce, partir precocemente para fazer uma fisioterapia. Estimular a fala com o fonoaudiólogo. Tem também o auxílio do terapeuta ocupacional, dos psicólogos. Então, assim, é toda uma equipe multiprofissional, não é só o médico que vai tratar disso. E a gente precisa fazer uma estimulação o mais precocemente possível para esses pacientes. Muito bem. E falar mais sobre o assunto. Não é nova. É pouco falada. É pouco falada. Né? Por isso, pouco tudo de bom falada. traz pra você, tá certo? Toda segunda, terça, a gente gosta de falar sobre isso. E quanto mais falada, melhor. Essa família teve dificuldades, não é? De Exato. buscar o diagnóstico, que isso seja falado, sim, constantemente. Essa é apenas uma, né, doutora? De tantas outras síndromes que não são faladas. De milhares de doenças raras que a gente tem, né? Eu acho que para fazer o diagnóstico de uma doença rara, a gente precisa pensar que as doenças raras existem. Só assim a gente vai conseguir diagnosticar. Muito bem, doutora Larissa Ataide. Obrigada, viu? Imagina, pela foi um presença. prazer. E volte mais vezes. Foi um Portas prazer. abertas. Dalmo Júnior, obrigada também. Nada, Quinta a gente se encontra. Fé em Deus. Um beijão, bem. pessoal, principalmente a minha cidade de Atalaia. Eita, nós. Super beijo pra você. Até amanhã. Fica agora com a Arena e o Rafa Peixe.